Olá, meu irmão e minha irmã, estamos começando mais um programa. Com fé venceremos, com fé em Deus venceremos, com fé na vida venceremos, com fé nas nossas capacidades nós podemos vencer diante das provações que o mundo nos coloca. Nós queremos começar esse programa rezando, pedindo que o Espírito Santo ilumine o nosso coração, ilumine a nossa vida, para que também a palavra que nós vamos meditar nesse programa possa produzir frutos no nosso coração e na nossa vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E é uma alegria muito grande poder estar entrando aí na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você se encontre, através da TV Evangelizar, essa TV que leva a graça, a bênção de Deus até você, até aonde você se encontra. Mas vamos proclamar também a bondade, a misericórdia e o amor de Deus no nosso coração e na nossa vida. Celebrai ao Senhor porque Ele é bom, porque o seu amor é para sempre. É o que nos fala o Salmo 106. Quem poderá contar as proezas do Senhor e fazer ouvir todo o seu louvor? Feliz quem observa o direito e pratica a justiça todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, por amor do teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja o bem dos teus eleitos. Alegre com a alegria do teu povo, glorioso com a tua herança. Nós pecamos com nossos pais. Nós nos desviamos como os nossos pais. Não compreendemos as tuas maravilhas. Não se lembraram do teu grande amor, mas tu os salvastes por causa do seu nome. Que bonito! O salmista vai nos narrar no Salmo 106 toda a ação salvífica de Deus sobre o povo de Israel. E nós, como novo povo de Deus, também podemos nos unir junto com esse salmista, dizendo: celebrai ao Senhor porque Ele é bom e porque o seu amor é para sempre. Por isso nós somos chamados neste dia a abrir o nosso coração para o amor de Deus e a experienciar o amor de Deus no nosso coração e na nossa vida. Porque quando nós experienciamos o amor de Deus no nosso coração e na nossa vida, nós somos purificados. É isso que nós queremos hoje estar meditando. O Senhor Jesus que purifica as nossas vidas. Muitas vezes nós somos levados pelo nosso egoísmo, pelo nosso ódio e por tantas outras realidades a nos distanciarmos de Deus. E quando nós nos distanciamos de Deus, nós não reconhecemos mais a sua misericórdia e o seu amor. Por isso somos chamados a nos aproximar de Deus e fazer essa experiência do amor de Deus. É aquilo que também o salmista vai dizer: fazei-me desde cedo sentir, ó Senhor, o vosso amor. E que bonito, meu querido e minha querida, quando nós sentimos o amor de Deus e quando nós sentimos o quanto nós somos amados por Deus. Nós não somos amados por uma ideologia, nós não somos amados por um grande profeta, nós não somos simplesmente amados por um grande santo. Nós somos amados por Deus. Você é amado, você é querido por Deus. Deus que tudo fez, o Criador de todas as coisas te conhece, te chama pelo nome e te ama. E deseja também transformar a sua vida. Por isso, abra o seu coração para essa transformação que o Senhor deseja realizar na sua vida e na sua história. E nós precisamos sempre sentir o amor de Deus no nosso coração. Não podemos ser insensíveis diante do amor de Deus por cada um de nós. Quando nós nos tornamos insensíveis diante do amor de Deus, nós nos tornamos também pessoas que, infelizmente, são pessoas incapazes de amar,
são pessoas que são incapazes de perdoar. Quem sabe nós vivamos em uma sociedade que seja insensível ao amor de Deus, mas nós não podemos nos deixar levar pelas correntes dessa sociedade. Ao contrário, nós devemos abrir o nosso coração para sentir a bondade, a misericórdia e o amor de Deus. E esta bondade, essa misericórdia do amor de Deus, ela está concretamente presente na nossa vida. E como ela se dá concretamente presente na nossa vida? Quando nós fazemos essa experiência com nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo continua vivo e atuante dentro da sua igreja. Jesus não é uma ideia do passado. Ele não morreu somente há 2000 anos atrás, instituiu a Eucaristia 2000 anos atrás, ressuscitou 2000 anos atrás e depois que cumpriu toda a sua obra disse, até logo, nos vemos. Não, ele continua presente e agindo na sua igreja e agindo na comunidade dos seus discípulos. E a comunidade dos seus discípulos, nos dias de hoje, do século 21, do ano de 2024, esta comunidade de discípulos e discípulas de Jesus sou eu e você. E é nessa comunidade que Jesus está agindo, é nesta comunidade que Jesus deseja atuar. Por isso precisamos abrir o nosso coração para que o amor de Deus transforme o nosso coração e a nossa história. Eu te convido a pegar a palavra de Deus para meditarmos junto, porque é a palavra de Deus que deve guiar os nossos passos. Nós, como discípulos, missionários de Jesus, o que nos guia é a palavra de Deus. Por isso eu te convido a pegar a palavra de Deus no Evangelho de São Marcos. Vamos lá no Evangelho de São Marcos, é o Evangelho mais antigo, escrito na igreja, portanto é o Evangelho mais próximo de Jesus e daquilo que Jesus realizou. Vamos no Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, no versículo 40 ao versículo 45. Marcos, capítulo 1, do 40 ao 45. Vamos escutar essa bonita obra que Jesus faz, essa bonita cura, essa bonita purificação que Jesus faz. Naquele tempo, um leproso foi até Jesus implorando de joelhos: se queres, tens o poder de purificar. Irado, estendeu a mão, tocou-o e disse: eu quero ser purificado. E logo a lepra o deixou e ficou purificado. Advertindo-o severamente, despediu-o logo, dizendo: não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece por tua purificação o que Moisés prescreveu, para que lhe sirva de prova. Ele, porém, assim que partiu, começou a proclamar ainda mais e a divulgar a notícia, de modo que Jesus já não podia entrar publicamente numa cidade. Permanecia fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que bonito essa passagem da cura do leproso que nós escutamos hoje. Esse leproso que reconhece a divindade de Jesus. E porque reconhece a divindade de Jesus, reconhece o seu poder. E por isso faz essa oração bonita. Uma oração que nós podemos dizer que colocou Jesus contra a parede, porque não tinha o que Jesus respondesse se não fosse a cura. Porque o leproso vai até Jesus, implorando de joelhos: se queres, tens o poder de purificar-me. Veja a profissão de fé desse leproso. Se queres. Ou seja, o leproso está dizendo: eu creio que tu podes. Eu creio, eu já dei o meu passo na fé. Então Jesus atua. Se queres, pode purificar-me. E Jesus então vai dizer: eu quero ser purificado. Nós estamos aqui numa realidade dos leprosos dentro da Sagrada Escritura. E a lepra dentro da Sagrada Escritura sempre foi vista como uma praga ou como uma maldição. E muitas vezes, nas Sagradas Escrituras, a lepra foi vista como um castigo do próprio Deus. Mas a lepra nas Sagradas Escrituras é também o vírus da hanseníase, que hoje nós conhecemos, sabemos como lidar. Mas nas Sagradas Escrituras, qualquer mancha que saísse sobre a tua pele e não curava, já era considerada lepra. Seja hanseníase, muitas vezes vitiligo ou outras coisas poderiam ser vistas como lepra.
E quando uma pessoa era leprosa nas Sagradas Escrituras, o que acontecia? Essa pessoa era retirada do convívio social imediatamente. Se tinha filhos, se tinha irmãos, se tinha pais, se tinha sobrinhos, tinha uma boa profissão, fosse o que fosse, se essa pessoa fosse declarada leprosa ou leproso, deveria imediatamente deixar a sociedade, deveria imediatamente deixar tudo e ir viver numa comunidade de leprosos esperando que a morte chegasse. Ou seja, ser contagiado pela lepra, desenvolver algum tipo de mancha na tua pele, te condenava a estar totalmente morto socialmente. Porque a lepra não te matava do dia para a noite, mas você precisava se afastar de todos. E ao se afastar de todos, significa o quê? Você estava socialmente morto. Não é diferente com esse leproso. Inclusive, as Sagradas Escrituras, o livro do Levítico, tem normas muito restritas aos leprosos. Normas que falam, olha, quando um leproso se aproximar, ele deve se aproximar com um sino, gritando, impuro, impuro, para que todos aqueles que escutarem que o leproso se aproxima, possam fugir do leproso, para não se aproximar e não contrair a lepra. Isso era um mandato no Antigo Testamento e que vigorava nos tempos de Jesus. Eu fico imaginando, porque nós estamos aqui no capítulo 1 de São Marcos, mas Jesus já tem os seus discípulos, Jesus já está anunciando o Evangelho. Nós vemos um pouquinho antes que Jesus havia realizado diversas curas e que depois, diversas curas além de Cafarnaum, depois Jesus deixa Cafarnaum porque precisava ir para outros lugares anunciar o Evangelho. E provavelmente aonde Jesus ia, já no início da sua missão, Jesus já atraía muitos. Eu fico imaginando que quando esse leproso chegou, provavelmente toda aquela multidão que seguia Jesus deu no pé. E deu no pé por quê? Porque estava com medo, porque sabia que era um leproso que estava se aproximando. E tinham medo de se contagiar, porque imagina se você se contagiava com a lepra, você estava decretada a tua morte social. Você não podia estar mais ali. Mas é interessante que Jesus não corre desse leproso. Jesus tem aquilo que nós chamamos hoje em dia de empatia, de compaixão, de sofrer com pássio, não é? De sofrer com a pessoa. É isso que Jesus faz. Jesus não corre desse leproso. E nem Jesus diz a esse leproso, olha, fica longe de mim, cuidado, não se aproxime, porque eu não tenho lepra. Não. Senão que Jesus escuta o pedido desse leproso. E vai nos dizer o Evangelho claramente que Jesus estendeu a mão, mas não só estendeu a mão de longe, senão que tocou esse leproso. E o toque de Jesus cura. Se o toque do leproso contaminava quem não tinha lepra, a coisa aqui se inverteu. Porque agora não é mais a lepra que contagia, senão que é Cristo que contagia. Não é mais a morte que está contagiando, senão que é a vida de Cristo que contagiou a morte daquele leproso e o transformou. Que bonito isso, meu irmão e minha irmã. Todos nós, no fim das contas, somos leprosos. Temos a lepra do pecado no nosso coração. Temos a lepra da indiferença no nosso coração. Temos a lepra da violência. Temos a lepra da falta de perdão. Temos a lepra do desentendimento. Temos a lepra do egoísmo. Temos a lepra da soberba. Temos a lepra do preconceito. Meu irmão e minha irmã, se nós formos catalogar tantas lepras que nós carregamos no nosso interior, são muitas. Todos nós estamos na mesma situação que esteve aquele leproso. Agora, aquele leproso foi esperto. Aquele leproso foi sábio. Ele se aproximou daquele que poderia purificá-lo. Nós, diante das nossas lepras que carregamos no nosso interior, também somos chamados a nos aproximar daquele que pode nos purificar. E aquele que pode nos purificar é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que entregou a sua vida em resgate por mim e por você, que entregou a sua vida por amor a mim e a você. Nos aproximemos de Jesus. Permitamos que o toque
bendito das chagas do Cristo purifiquem o nosso ser, purifique a nossa vida. Como eu dizia, todos nós somos leprosos, todos nós temos as nossas lepras. Precisamos, primeiramente, identificar essas lepras no nosso coração. Precisamos identificar esses vírus de morte que estão presentes no nosso coração. É preciso a gente fazer um exame de consciência e identificar. Inclusive, é muito bom que ao fazer esse exame de consciência, a gente utilize esse exame de consciência para a nossa confissão. Porque ao final das contas, o pecado também é uma lepra, que vai tomando conta do nosso coração. A lepra vai deixando o físico, a carne da pessoa, insensível. A pessoa não sente mais. A lepra do pecado vai deixando a nossa alma, o nosso espírito, insensível para o outro, insensível para Deus e insensível para nós mesmos. Os grandes ditadores da história e os grandes pecadores da história foram pessoas insensíveis. Insensíveis com a dor do outro, insensíveis com Deus e insensíveis com eles mesmos. Por isso nós somos chamados a abrir o nosso coração, a identificar as nossas lepras e pedir ao Senhor Jesus que cure todo o nosso ser, que nos toque. Jesus não vai olhar para nós de longe e vai dizer, tudo bem, ok, daqui eu estendo a minha mão e rezo por você, você vai ficar curado. Se fizesse isso, já ia ser uma grande coisa. Mas o nosso Deus vai além de tudo isso. O nosso Deus se aproxima de nós. O nosso Deus tem compaixão, sofre conosco, conhece as nossas penas, conhece as nossas lepras. E ao se aproximar de nós, o Senhor nos toca. E o toque do Senhor faz exatamente isso. Nos contagia, mas nos contagia de vida. Nos contagia de amor. Nos contagia de misericórdia. Se o toque do mundo nos contagia, muitas vezes, de violência, de egoísmo e de tantas realidades de morte, o toque de nosso Senhor Jesus Cristo nos contagia de vida. Por isso, vamos abrir o nosso coração, vamos abrir a nossa vida e dizer, como este leproso disse no Evangelho de Marcos, Senhor, se queres, tens o poder de purificar. Meu querido e minha querida, não se engane, o único que pode nos purificar é Jesus Cristo. O único que pode nos contagiar com vida, com saúde, com esperança, com alegria é Jesus Cristo. Não é o mundo, não são as coisas do mundo. As coisas do mundo são passageiras. Aquilo que o mundo nos apresenta é passageiro. Não são as falsas religiões, não são as falsas doutrinas que podem preencher o nosso coração, que podem purificar o nosso coração. Quem pode purificar o nosso coração é Jesus Cristo. E nós temos livre acesso a Jesus Cristo. E quando nós temos livre acesso a Jesus Cristo, através de Cristo, nós temos acesso livre a Deus Pai. E através de Cristo, nós somos filhos e filhas. Filhos e filhas machucados, feridos, leprosos, por causa de tantas realidades, mas filhos e filhas que reconhecem que podem serem purificados através de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, vamos fazer esta oração no dia de hoje, meu querido e minha querida. Eu não sei qual é a situação, eu não sei como você se encontra, eu não sei quais são as realidades da sua vida, mas eu sei que aquele que pode purificar, aquele que pode trazer um novo sentido para a sua vida é nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós precisamos de duas coisas: da humildade daquele leproso, de reconhecer que está leproso, que está doente, da humildade de se aproximar de Cristo. E segunda coisa que nós precisamos, da fé daquele leproso, de reconhecer que o Cristo pode nos purificar, de que o Cristo pode trazer um novo sentido para a nossa vida, mesmo diante da pior tragédia que aconteça, o Cristo pode trazer um novo sentido para cada um de nós. E terceira coisa que nós precisamos é nos aproximar de Cristo e permitir que Cristo nos toque. E como nós, como católicos, podemos nos aproximar de Cristo para que Cristo nos toque? Através de dois grandes sacramentos.
primeiro sacramento, o sacramento da confissão. Quando nós nos aproximamos do Padre, confessamos os nossos pecados, nós temos a firme convicção e temos a fé de que é o próprio Cristo que nos perdoa, é o próprio Cristo que nos purifica. E a segunda purificação, a segunda maneira de nos aproximarmos de Cristo é através da Eucaristia, através da celebração da missa. É aí que nós podemos encontrar o toque salvador e o toque purificador de Jesus. Abra o seu coração, meu irmão e minha irmã. Jesus deseja ardentemente purificar a sua vida e fazer de você um homem e uma mulher novo, nova, para este mundo novo gerado através da sua paixão, morte e ressurreição. Fique com Deus.